Julião, você sabe que você falou num tema sensível para mim? Entre todos os profissionais da área de saúde, o profissional de educação física é o menos solidário com o colega dele. É verdade. Eu ia falar isso. Cara, precisa ter uma mudança de mentalidade, velho. Ele é o menos solidário e o mais crítico. Exatamente. Você não vê isso muito no público nutricionista. Sim. Você não vê isso nem na classe médica, que, desculpa, pra mim é a classe mais vaidosa que tem de toda a área da saúde. Mas é verdade, né? É assim, né? É o neurocirurgião, o médico, Deus, o resto das pessoas. Exato, é por aí. Então, Deus tá na terceira escala. aí o resto da humanidade. O resto da Você tem humanidade. razão, mas você sabe, eu vou te dar um dado que eu acho que você vai, talvez te ilumine alguma coisa. Você não vê a prescrição dietética que a pessoa faz, você vê a pessoa. Você não vê a prescrição médica que o médico faz, você vê a pessoa. Só que quando você olha o trabalho do profissional de educação física, você não vê a prescrição, você vê a pessoa fazendo. E aí você deixa... Né, o trabalho é evidente. Exatamente. É exposto. E o grande problema é público. É que quem não entende o que está enxergando, porque pensa que a prescrição do treinamento, principalmente do treinamento resistido, ele obedece uma série de coisas. Ele obedece eixos, ele obedece alavancas, ele obedece planos, ele obedece a harmonia do físico, ele obedece a força de um segmento, a treinabilidade de outro, o equilíbrio entre dois segmentos. É uma coisa muito complexa. Então, você para criar dois físicos semelhantes, às vezes você precisa dar soluções completamente diferentes. É isso mesmo. E aí, quando você observa, né, o Júlio vê a alavanca iraniana lá como uma forma de você trabalhar excentricamente, porque ele percebe que existe a necessidade de fazer um trabalho de sensibilização muscular, resposta inflamatória maior. Às vezes o cara que está olhando de longe, ele fala, pô, mas por que ele está fazendo isso? Só que aí vem a maturidade do sujeito. E a maturidade é complicado. Por quê? Porque ele critica e não pensa. Quando a gente olha na medicina, a maioria das coisas matam ou alejam, né? Então, você é obrigado a ver o resultado, não tem muita conversa. Então, o sujeito fica um pouco meio... Né, não viu o exame do paciente, não atendeu o paciente, não examinou o paciente, então o cara fica mais ou menos. Mas tem os cretinos que fazem o julgamento. Na nutrição, você tem aquilo que é um limite do número de ferramentas, né? Que às vezes o sujeito ele deixa passar determinados detalhes. Né? Nutrição você tem, né, o eating time, o nutrient time, você tem o fracionamento de refeições, que são coisas que ficam meio desapercebidas, porque o cara ele não consegue bater o olho numa dieta e, por exemplo, fazer a contagem de caloria ou de macronutriente automaticamente. E ele também não fica deixando isso exposto para todo mundo. Exatamente. Ele chega e fala assim, eu fui no nutricionista. Entendeu? Agora, quando o cara vai para a sala de musculação, o trabalho do treinador fica evidente. Você foi fantástico nesse comentário. E eu falo uma coisa para vocês, é muito comum para aplicar a planilha de treinamento para o aluno, e o aluno frequenta uma academia de rede. E aí quando ele chega na academia de rede e começa a fazer o exercício, logo vem o professor criticá-lo, alertando que ele está praticando exercício de forma errada. Pois é. E aí o que eu posso entender é que esse professor, assim como eu, ele saiu da faculdade não sabendo nada na modalidade. E o que ele soube, o que ele teve coragem de se aprofundar, ele foi conhecer fora da faculdade. É um conhecimento externo. Então, como ele tem um conhecimento limitado e ele não viu, a primeira coisa que ele faz é criticar sem saber o que o atleta está fazendo. Eu vejo muitos profissionais até hoje criticando saltos pliométricos, criticando o trabalho com elásticos, todos com fundamento. Mas o simples fato de não ser um trabalho com pesos já é o suficiente para um profissional de educação física renomado acabar criticando, justamente porque não está fazendo um trabalho que é tradicional. Saiu do tradicional, está errado.